Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Com essa maravilhosa música sagrada, essa melodia excelente, né, gente? Começamos mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Estamos juntos mais uma vez e todos os sábados aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, de 21 às 22 horas,
levando até vocês a mensagem da Umbanda, da espiritualidade, da alta espiritualidade, né? É um grande prazer estarmos juntos, trocando ideias, energias, experiências, né? Sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um espírito fraterno, e esperamos que, através de todas essas iniciativas sublimes, consigamos prosseguir na longa estrada que nos levará aos pés do Divino Mestre, tá certo? Gente, com muita alegria, mas muita alegria mesmo, anuncio para vocês, deixa eu até tirar o microfone aqui, para que a voz dela possa sair límpida, bonita, aveludada, minha querida esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, toda a família Tel. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês aqui, irmãos presentes, e com vocês aí nos ouvindo. Nós possamos ter uma grande noite com muito amor no coração. Gente, continuando a falar aqui da nossa querida família Tel, aqui do meu lado direito, a minha irmã Luciene Oliveira, que já está pronta aqui para o nosso banquete espiritual. Fala, minha irmã. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos presentes, família Tel, queridos ouvintes, que possamos ter uma noite de muito aprendizado, muito amor, muita paz. E ao lado da minha irmã Luciene Oliveira, aquela que já está íntima com o microfone, a minha querida irmã Érica Regis. Fala, Érica, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite aos irmãos que estão aqui, família Tel. Estamos aqui novamente para mais uma noite especial. Maravilha, maravilha. Vamos tirar agora o cara coroa para ver quem é que a gente vai anunciar? Alexandre Bahia, meu querido irmão, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, irmãos presentes, a nossa querida família Tel, boa noite a todos os ouvintes, que possamos ter no programa de hoje mais uma série de ferramentas importantes para a nossa reforma interior, né, Luiz? Eu não tenho dúvida disso. E do lado dele, aquele que a gente já costuma ouvir assim, boa noite, Vinícius. Tudo bem, meu irmão Vinícius Alcântara? Tudo, boa noite, Luiz, boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos de família Tel, boa noite a todos aqui presentes. Para mais uma noite aí de muita luz e aprendizagem. Maravilha, maravilha. Bom, vamos... antes da gente ir para o nosso quadro Transformando, hoje tem aniversariante, ontem também teve aniversariante. Cadê o parabéns, minha querida irmã Rosane? Luiz, aniversariou ontem nossa irmã Kelly Cristina. Parabéns, Kelly. E hoje está aniversariando a nossa irmã Sônia. Ô, Soninha, parabéns para você, muitos anos de vida e saúde. Maravilha, parabéns, Kelly, parabéns, Sônia, que Oxalá abençoe a vocês. E vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, Transformando. A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. E nós estamos apresentando aqui para os irmãos, dentro do quadro Transformando, a série Dicas em Mediunidade, que serve exatamente não só para, de uma forma evangelizadora, para nossa transformação interior, como também buscando uma doutrinação correta, não é verdade? Então vamos para mais um tópico do série Dicas em Mediunidade. Diz aqui esse tópico: fuja de exercer domínio sobre quem quer que seja. Meus irmãos, essa questão de exercer domínio, eu acho que isso também está muito atrelado, vamos assim dizer, aos dirigentes espirituais. Existe ainda dentro do nosso segmento um pensamento errado
Veja bem, né? Errado dentro da nossa visão, né? É a nossa verdade, vamos assim dizer. De que nós temos que ter, vamos assim dizer, uma quantidade e não qualidade. E que por causa disso, nós teríamos que exercer um domínio sobre a nossa corrente mediúnica, de uma certa forma. Então, o que acontece, gente? Para dar um exemplo, né? Logo assim que nós chegamos e começamos o nosso trabalho dentro do Templo Estrela do Oriente, quando a casa já tinha a sua sede exclusiva, eu me lembro que nós recebemos um recado e que dizia assim, olha, fulano mandou dizer que quando a pessoa sai lá da casa dele, ele sabe muito bem mexer o caldeirão, né? Então, obviamente que se a gente não tivesse, vamos dizer assim, já um tempo de jornada dentro da parte espiritual, a gente conhece pessoas que se desestabilizam, que deixam a sua vida se perder só por uma ameaça. Eles começam a ocupar a mente com uma questão que pode, inclusive, não acontecer lá para frente. E outra coisa, se eu também não tivesse confiança, primeiramente nos meus atos, e segundo, também nas entidades que eu carrego, aí você perguntaria assim para mim, Flávia, mas vem cá, Luiz Fernando, você está colocando os seus atos na frente da proteção das entidades? Não, não é isso. É porque não vai adiantar a proteção das entidades se os meus atos não forem corretos. Então eu tenho que buscar primeiro fazer o meu dever de casa, proceder corretamente, para que eu não baixe a minha vibração, para que a partir daí eu possa ser merecedor da ajuda das entidades, para que uma energia negativa como esta, de uma pessoa que pensa em dominar a sua corrente mediúnica, não me alcance. Deu para você entender, Flávia, como é que é a coisa? Então essa questão de querer exercer domínio, isso é uma coisa muito complicada, porque a gente entende, e uma vez Pai Cipriano disse para nós, não sei se você está lembrado, né? Que só fica com você quem tem que ficar. Cada um vai seguir o seu caminho de acordo com tudo aquilo que está preparado para ele no astral superior. Como é que você vê isso? É isso mesmo, Luiz. Vai ficar quem tiver que ficar. Às vezes a pessoa passou pela nossa casa ou por qualquer outra casa porque foi necessário naquele momento. Passou, se restabeleceu, absorveu alguma coisa que todas as pessoas absorvem, seja onde for, por onde elas passarem, elas vão absorver ensinamentos, energias boas, energias positivas, e aí elas vão seguir o caminho delas da forma que lhes convier. Não podemos achar que as pessoas vão ficar dentro de uma determinada casa para o resto da vida dela. Cada um tem seu tempo, tem seu momento, tem a sua caminhada, e a gente não pode impedir ninguém de segui-la. Independente de acharmos que não seria aquele momento mais adequado para aquela situação, mas aí é a escolha de cada um vai seguir o seu caminho da melhor. O importante é a pessoa estar feliz, né? Ela tem que estar dentro da sua casa, da onde ela escolheu naquele momento, ela tem que estar bem, tem que estar se sentindo bem, tem que estar feliz, tem que estar satisfeita, tem que estar fluindo. Isso que é o mais importante. Porque se não for dessa forma, não adianta, ela não vai conseguir nem se sintonizar com uma parte espiritual. Ela tem que querer, ela tem que ter vontade para poder continuar ali dentro. Sem dúvida nenhuma. Mesmo respeitando, meu querido irmão Alexandre Bahia, a forma de trabalho de outras casas que nós precisamos respeitar naturalmente, já que merecem todo o nosso respeito, nós sabemos que existem alguns segmentos que utilizam aquele procedimento da quartinha, não é verdade? Onde ali seguram a vibração do médium, exatamente para que ele, muitas vezes, não siga o caminho dele na hora que ele deseja seguir, né? Independentemente, como eu acabei de dizer, de nós termos toda a consideração pelas outras casas, nós não achamos esse procedimento correto. Porque nós não podemos forçar ninguém a ficar ali, exercer domínio, seja sobre quem for. Como é que você vê isso? Com certeza, Luiz. As pessoas têm que entender que aquele espaço, né, ele está sendo utilizado
pela pessoa que vai procurar, né, para fazer um trabalho, é um espaço que é cedido pela espiritualidade. Os dirigentes, eles não são donos, né? O templo é da espiritualidade. Sem dúvida. Não é isso, Luiz? Então, os dirigentes são orientadores. Com Então, certeza. as pessoas que estão lá, elas têm que ter a sua liberdade para fazer o seu trabalho mediúnico, né? E não se sentir pressionados por ninguém, né? É evidente que existe a questão da ética, né? A questão da ética, do regulamento. Todos são submetidos, né? Tem que seguir aquelas orientações, mas não se prende ninguém assim no lugar. Cada um tem o seu compromisso primeiro com a espiritualidade, com Sem seus dúvida. guias, Sem né? dúvida. Com a egrégora espiritual da casa, não é isso? Os dirigentes estão ali para nos orientar, mas eles não têm esse poder de nos prender em lugar nenhum. Não é por aí, não é por aí, com certeza absoluta. Nós temos aqui mais um tópico que diz assim, olha, não ponha palavras suas na boca dos espíritos. Isso aqui é uma coisa muito curiosa. A gente escuta dizer assim, olha, primeiro começa com o negócio de minha entidade, né? Quando começa com esse negócio de minha entidade, isso é um problema sério. Primeiro que nós não somos proprietários de entidade nenhuma. Segundo, que esse negócio de colocar palavras na boca dos espíritos, dizer que a entidade falou determinada coisa, e quando na verdade essa entidade não disse isso ou não quis dizer isso, é uma coisa muito complicada. A dona Flávia, inclusive, tem uma passagem muito importante sobre isso, Luciene. Quando ela, no início da caminhada dela, na casa onde nos iniciamos, uma consulente foi fazer uma reclamação ao nosso dirigente espiritual da época, dizendo que a entidade com a qual ela trabalhava teria dito determinadas coisas e que não se coadunavam, né, com uma parte espiritual. A sorte da minha esposa, que a Cambona estava ali do lado, presenciou o atendimento e depois desmentiu tudo isso na frente do dirigente. Quer dizer, é um caso clássico da pessoa colocar palavras na boca da entidade que realmente a entidade não falou. E isso acaba sendo um perigo. Como é que você vê isso? É um perigo realmente, né? Porque na realidade você colocou as duas coisas, né? Você colocou o lado do consulente que às vezes a entidade fala uma coisa e ele faz um outro pensamento daquilo, né? Ele reverte aquilo. Por quê? Porque ele quer justamente, a pessoa, tem muita gente que vai num templo, num terreiro, para ouvir o que quer, né? Ele não quer ouvir o que a entidade tem para falar. Ele quer ouvir o que quer, entendeu? E a coisa mais normal que tem. Quero saber se está me traindo, se está isso, se está aquilo, entendeu? Essas coisas banais. E não precisa de entidade para você saber de uma coisa dessa. Com certeza. Ao meu ver, entendeu? Com certeza. Então as pessoas querem ouvir, vão lá para ouvir o que querem, e não o que tem que ser dito. Com certeza. Né? E essa questão, minha irmã Érica Regis, de colocar palavras suas na boca dos espíritos, a gente poderia fazer inclusive uma analogia, se a gente parar e pensar, em relação à interpretação de trechos bíblicos. Não é por aí? Por quê? Porque você pega uma escritura sagrada, e quem diz um trecho bíblico, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é a mesma coisa, você interpretar aquilo ali de acordo com as suas conveniências, aquilo também é muito complicado. Porque você pode estar lidando, inclusive, assim como nós lidamos no terreiro com pessoas, você pode estar lidando com pessoas até de pouca cultura, e nós temos algo muito importante que nós não podemos mistificar para as pessoas a nossa parte espiritual, sob pena de um ajuste de contas lá na frente. Como é que você vê isso? É verdade, né? Embora as mensagens tenham que ser passadas da maneira mais simples para que todos possam entender, né? Mas isso é complicado, porque às vezes a pessoa quer pegar a mensagem e transformá-la para aquilo que mais lhe convém. Isso acontece muito com trechos bíblicos, né? Cada religião acaba interpretando aquilo de acordo com o que lhe convém. E a verdade mesmo, às vezes, fica difícil de até você descobrir o que será realmente que ele quis dizer com isso. É verdade. Né? Porque de tanto que passa por tantas interpretações. Então, essa questão
da mensagem, seja ela escrita ou falada, é bem difícil de você fazer quem vai ouvir, escutar o que realmente deve ser dito. Eu não tenho dúvida disso. Vinícius, diga para mim, as suas palavras são suas ou você já botou na boca dos espíritos, Vinícius? Não, as minhas palavras são minhas. São suas, né? Como filho de Xangô Cunhação, tudo que eu falo se escreve em pedra, então é a mesma coisa. No trabalho mesmo, as pessoas falam assim, nossa, você é muito preto do branco, né? Não tem tom de cinza aí no meio. Não, realmente não tem. É tudo no claro e no escuro, não tem essa... que eu falo, que eu faço, é justamente esse caminho mesmo. Então, eu não agrego nada à entidade. O que sou eu. Que é a parte espiritual, Acabou. Eu não tenho a menor dúvida disso. Qual é o grande exemplo que você poderia dar para nós, Dona Flávia, com relação a essa questão de se deturpar a palavra dos espíritos, que você possa se lembrar? Você se lembra de alguma fala que houve realmente uma deturpação? Não foi aquilo que as entidades falaram. Veja bem, não é assim, é de uma outra forma. Como é que você vê isso? Você me deixou assim, numa situação complicada, porque eu não estou conseguindo, assim, lembrar. Né? Lembrando de um fato. Tá, fala, bem. Nós fizemos numa quarta-feira de desenvolvimento um trabalho muito bom para Exus, para a firmeza da corrente. E tinha acontecido que... Estou lembrando tempo disso. antes. Então, continua, Flávia. Continua. Não, pode falar. Vai. Então, algumas pessoas, por maldade ou por ignorância, chegou até os ouvidos das pessoas que tinham saído do TEL que foi feito um trabalho ali dentro para prejudicar as pessoas que tinham saído. É verdade. É verdade. Você lembra bem disso, não é, Flávia? Lembro disso. Não sabia disso, não. E houve Foi o último a saber. Houve um tititi. Algumas pessoas haviam saído da casa e nós fomos fazer um trabalho por orientação do seu Tranca-Rua das Almas, e que seria para um reforço mesmo, um fortalecimento da própria corrente e tal. E aí foram falar que foi feito um trabalho para as pessoas que haviam saído. E, na verdade, não foi nada disso. Aí a gente pensa naquela brincadeira, não tem aquela brincadeira telefone sem fio, né? Tem. É o telefone sem fio, né, gente? As pessoas escutam o galo cantar, sabe lá onde, e ficam falando aquilo que não deve por aí. Isso é muito complicado, né? Saindo do Templo Estrela do Oriente, eu posso falar uma coisa a vocês. Mesmo eu e Dona Flávia estando ainda na condição de seres humanos encarnados, nós temos os nossos sentimentos. Só Deus é que sabe o que eu e Dona Flávia sentimos por ocasião dessa época, né? Mas pronto, deixa isso para lá. Mesmo a gente tendo muitas vezes vontades de fazer justiça pelas nossas próprias mãos, as entidades sempre nos seguram e dizem assim, não é assim, deixa isso com o astral que as coisas vão se resolver, entendeu? Não, imagina fazer trabalho negativo para alguém. Bom, eu jamais faria, mesmo que soubesse. Mesmo que eu não sei fazer, não me interessa saber. Né? Não quero saber, não sei fazer e não me interessa. E mesmo que soubesse, jamais faria. Isso aí. Bom, gente, encerramos por hoje o nosso quadro Transformando. Por acaso até pegamos 1 minutozinho e meio dos nossos recados da semana. Vamos ter que correr um pouquinho. Mas eu quero passar uma grande dica para os nossos irmãos dirigentes, irmãos de outros terreiros. Você sabia que por apenas 6 prestações de R$33, o seu terreiro ganha um site de 4 páginas na internet, uma logomarca do seu centro, uma fanpage no Facebook e se disser que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, ainda tem 10% de desconto. Tudo isto na 2D Arte, que também faz fotos e filmagens dos seus eventos, brindes, toda a parte gráfica e de comunicação visual. Saiba mais sobre as promoções da 2D Arte pelo telefone 3271-7526, 3271-7526. Dona Flávia, fala para mim sobre a nossa próxima palestra de maio.
O Templo Estrela do Oriente convida para o encontro Pintura Mediúnica e Espiritualidade, com a médium espírita Ângela Ribeiro, dia 4 de maio, sábado, 3 horas da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site www.temploestreladooriente.com. Maravilha! Minha querida irmã Luciene Oliveira, me conta que está chegando o dia do aniversário do Theo, da festa de Ogum e muito mais coisas. Conta para nós. É isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente tem a honra de convidá-los para a sessão festiva, que fará realizar no dia 23 de abril de 2013, terça-feira, pontualmente, às 16 horas, em sua sede exclusiva, a Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando estaremos comemorando o 6º aniversário de fundação do Templo Estrela do Oriente, aniversário de feitura da dirigente espiritual Flávia Barros, dia do orixá Ogum, com toque de clarins, entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros. Saiba que para nós será uma honra tê-los conosco. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Vinícius, conta para mim aí sobre o nosso irmão César Delfino em Nova Iguaçu. Isso mesmo, Luiz, o templo umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. As sessões de caridade ocorrem segundas-feiras e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutora Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações 3101-7168. 3101-7168. Maravilha. Minha irmã Érica, próxima quarta-feira estaremos lá no espetáculo teatral Foi Assim. Convida o pessoal, Érica. Isso aí. Assista ao espetáculo teatral Foi Assim, que retrata a anunciação da Umbanda no Brasil, com Delmar Rodrigues e grande elenco. Dias 10, 17 e 24 de abril, às 21 horas, no Teatro Henriqueta Brieba ou Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451, Praça Sans Penha, Tijuca, Rio de Janeiro. Ingressos à venda, R$12 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha. Meu querido irmão Bahia, conta para nós, depois de amanhã, temos uma gira de caboclos maravilhosa, meu irmão. Maravilhosa, Luiz. Dia 8/4, próxima segunda-feira, às 20 horas. Teremos a sessão de consulta com os caboclos de Umbanda. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha! E já que teremos a nossa gira de caboclo depois de amanhã, segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo que colocarmos uma bonita cantiga de caboclo. Ok, meus caboclos? Vai embora pra cidade da Jurê. Ai, bom Jesus tá lhe chamando pra cidade da Jurê. Mas ele vai ser coroado pra cidade da Jurê. Ai, com a coroa de Aiel pra cidade da Jurê. Caboclo vai embora pra cidade da Jurê. Ai, bom Jesus tá lhe chamando pra cidade da Jurê. Ai, ele vai ser coroado. Com certeza os nossos caboclos vão ser coroados e na segunda-feira estarão lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, às 8 horas da noite, com uma grande gira de consulta com nossos caboclos. Vamos rapidamente ao intervalo comercial e já já voltamos com o quadro Saravá Umbanda. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde.
Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Elistur, agência de viagens e turismo, passagens aéreas, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, cruzeiros, câmbio, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. Contato Luiz Fernando Barros, telefone 2542-6040, 2542-6040. Elistur Turismo, uma agência de viagens de axé. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral, com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades. O programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. Lembrando, você, meu irmão, você, minha irmã, pode nos ouvir através do radinho, pode nos ouvir através do site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br. Ou então também, se você quiser ouvir num outro dia, né, quando melhor lhe convier, não tem problema nenhum. É só acessar o site do endereço, né, do website do Templo Estrela do Oriente, que é o www.temploestreladooriente.com, né? Você vai sempre ouvir o último programa que foi ao ar. O importante, querido irmão, querida irmã, é você passar para o seu pai no santo, para o seu irmão de terreiro, para a sua família, para o seu vizinho, que nós temos a nossa programação, divulgando a mensagem da Umbanda, da alta espiritualidade. Eu conto com você nisso, tá certo? E vamos então para o nosso quadro Saravá Umbanda, para as nossas perguntas, começando aqui com a dona Flávia. Recebemos agora um telefonema do nosso filho, do Fefe, do Fernandinho. Tá tudo bem com ele? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é que é bom. Tá lá nas matas, lá de Visconde Mauá. Maravilha, que beleza. Fala para mim a primeira pergunta, dona Flávia. A Selma Antônio fala assim: eu e meu marido somos casados há 10 anos e ultimamente brigamos muito. Disseram a mim que poderia ser algo de outras vidas, o que refletiria hoje em uma obsessão. Poderia me ajudar? Minha irmã Selma,
nosso saravá fraterno. Veja bem, a relação de vocês ser algo de outras vidas, disso eu não tenho qualquer dúvida. Agora, dizer que os desentendimentos de vocês seriam em razão, vamos dizer assim, de vocês muitas vezes não terem resolvido alguma coisa em outras vidas, eu vou ser sincero a você. Eu acho o seguinte, se vocês não atingiram ainda a maturidade necessária para entender o que é um relacionamento, tá? Aí sim, você poderia culpar isso, vamos assim dizer, entre aspas, tá? A algo que vocês trouxeram de lá, mas vocês não tiveram a capacidade, os dois, tá? De se entender. Vá com esse negócio, tudo aquilo que dá errado na nossa vida, a gente colocar a culpa na espiritualidade, seja na alta espiritualidade ou na baixa. Aquele negócio assim, eu sou assim porque a minha pombagira é assim. Eu estava com a minha pombagira na hora assim. Eu estou assim porque o meu Exu mandou. Graças a Deus nós já estamos vivendo uma outra época. Né? A Umbanda que nós pregamos que é uma Umbanda culta, evoluída, uma Umbanda que prega uma reforma íntima, certo? Que prega a nossa reforma moral. O nosso estudo faz com que nós possamos entender o quê? Que nós temos deveres para com o nosso irmão que está ao lado, seja nosso marido, seja nossa esposa, seja nosso pai, nosso filho, seja o que for. Tá? Toda vez, isso é uma receita de bolo, hein? Mas é uma receita que funciona. Anota aí, isso é para você e para todos os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Isso é receita de bolo, mas funciona. Toda vez que for iniciar uma discussão, você faz uma pergunta para você. Assim, o que eu quero para a minha vida? Quero ter razão ou quero ser feliz? Você faz essa pergunta para você. Primeira coisa, se você quiser ser feliz, você vai sempre se calar e deixar com que, através do tempo, as coisas possam se esclarecer. Se, por outro lado, você quiser ter sempre razão, você vai viver a vida toda brigando não só com o seu marido, mas com o seu vizinho, com o seu irmão, toda a coletividade. Então, bote isso na sua mente, tá certo? Tira esse negócio da mente de que é baixa espiritualidade, que é obsessão. Não é isso. É porque vocês ainda não tiveram a maturidade necessária para chegar lá. Concorda comigo, minha querida esposa e dirigente Flávia Barros? Com certeza, com certeza. Nós temos que separar bem as coisas, temos que saber quando somos nós, né? E quando há alguma influência que, né? É uma questão de percepção, né? E a gente acaba, para muitas vezes justificar nossas atitudes, né? A gente acaba jogando as coisas para outras situações, né? E nunca admitimos o que nós somos, o que falamos, o que fazemos, né, por nós mesmos, né? Então, vamos entender, né, que nós temos que ter o equilíbrio, né, para que a gente possa controlar toda e qualquer situação em nossas vidas, seja num relacionamento com o marido, com filhos, com parentes, com amigos, com vizinhos, seja com o que for. Bem, tem aqui a pergunta da nossa irmã Maria Neuma Barbosa. Maria Neuma. Ela nos fala assim. Primeiramente, ela disse que teve um sonho orientando-a a ir à nossa casa, né? Sim. Depois ela nos pergunta assim, como fazer para saber quem é meu orixá? Maria Neuma, o nome dela? Maria Neuma. Maria Neuma, nosso saravá fraterno, se você teve um sonho para visitar a nossa casa, seja bem-vinda, com certeza absoluta. Com relação a conhecer o seu orixá, minha irmã, eu vou te ser assim, muito sincero. Até é uma informação que um dia você vai precisar saber. Agora, acho que nesse momento, pelo que você está me passando na sua carta, que acho assim, você está no início realmente da caminhada, não é o momento de você se preocupar com isso não, minha irmã. Mas não é mesmo. Nesse momento é um instante de você olhar para dentro de você, buscar exatamente, em primeiro lugar, a sua doutrinação, estudar a nossa religião, junto com isso, promover
uma reforma moral, dar esses primeiros passos para a tua reforma moral, o que ocasionará realmente numa excelente oportunidade de uma reforma interior, tá? Então, se quiser, nos procure, a gente vai te dar mais orientações, tá certo? Fique com Deus. A nossa irmã Fernanda nos pergunta o seguinte: apenas médiuns ou pessoas que não seguem qualquer tipo de religião possuem 2 orixás? Um guia, entidades protetoras e entidades desenvolvedoras? Outra pergunta: você disse que cambonos é usado para o lado masculino e sambas para o lado feminino, mas o lado feminino também poderia ser chamado de camboninhas? Fique com Deus. Minha irmã, vamos começar aqui pelo final. Com certeza, cambono é masculino, samba feminino. Agora, você pode com certeza absoluta, você pode com certeza utilizar como cambona, não há problema nenhum. Veja bem, com relação à sua colocação, nós temos 2 orixás dentro da nossa visão doutrinária, tá? Respeitando todas as outras. Você tem 2 orixás, tá? Um masculino, um feminino, você tem um guia de frente, você tem entidades protetoras e você tem entidades desenvolvedoras. Esse é o básico da coisa, tá? A partir daí, você estudando, você vai conhecer exatamente como é que isso se procede, tá bom? Fique com Deus. O que mais? O Ronaldo nos fala assim: boa tarde. 2 vezes que jogou 2 vezes o jogo de búzios e que disse que ele seria filho de Xangô Airá. A mãe de cabeça, um diz ser Oxum e no outro diz ser Iemanjá. Gostaria de saber se no sincretismo da Umbanda, Airá corresponde a São Pedro ou a São Judas Tadeu. Estou procurando um templo para meu desenvolvimento e gostaria de saber se posso visitá-los e como fazer para participar do desenvolvimento mediúnico nessa casa, caso eu me resolva a trabalhar. Um problema meu agora é me lembrar da pergunta dele da primeira, né? Não é mole não, mas vamos lá. Quais os dias e horários das sessões? Vamos lá, como é o nome dele? Ele é o Ronaldo. Ronaldo, Saravá Fraterno, meu irmão. Vamos ver se eu... Ele foi jogar búzios. Foi jogar búzios. Isso. Aham. E eles falaram que ele seria filho de Xangô Airá. Xangô Airá. E a mãe de cabeça, Oxum, e num outro jogo que ele fez, que seria Iemanjá. Tá. Aí ele gostaria de saber se no sincretismo da Umbanda, Airá corresponde a São Pedro ou a São Judas Tadeu. Tá, dá uma paradinha então, vamos lá. Esse Xangô Airá, o sincretismo dele é com São Pedro, apesar de nós não utilizarmos lá na nossa casa, né? O sincretismo dele é realmente com São Pedro. Quando a gente fala Xangô Airá, Xangô Agodô, isso para alguns outros segmentos, isso são qualidades, para nós a gente entenderia como desdobramentos da vibração de Xangô, e também é tratado como qualidades de Xangô, tá? Para nós temos lá 2 apenas, né? Que é o Xangô puro, na vibração de São Jerônimo, e o Xangô do Oriente, que é na vibração de São Judas Tadeu, tá? Agora, meu irmão, essa questão dos búzios, com todo o respeito que esse fundamento de santo nos merece, obviamente, porque é um fundamento de santo, com certeza você vai, em cada casa, você vai jogar os búzios e vai te dar um pai ou mãe diferente. Por quê? Porque o búzio é uma conchinha muito sensível. Então, se você, na ocasião, você estiver, uma hipótese, né, com uma presença muito marcante de Xangô em cima de ti, pode te dar Xangô. Assim como se você tiver uma outra vibração, como Oxum em cima, você também pode ter o orixá Oxum, entendeu? Então, no nosso caso, tá, para que isso não ocorra, tá, chegou do astral, através da nossa entidade dirigente, que só quem confirma ou dá os orixás de coroa é a nossa entidade dirigente, a Cabocla Jurema da Praia. Com relação à participação em desenvolvimentos mediúnicos na nossa casa,
Nós temos desenvolvimentos mediúnicos, tá? Com certeza absoluta. Só que antes disso, meu irmão, muita água ainda tem que passar por debaixo dessa ponte. Você ainda tem que passar por um curso, você tem que passar por muita coisa até chegar ao desenvolvimento mediúnico. Se você quiser, nos procure lá no Templo Estrela do Oriente e nós daremos todas as informações de que você necessitar, tá certo? Fique com Deus. Estamos quase em cima do nosso horário, mas ainda cabe uma perguntinha curtinha. Um bate e volta. Não é muito curtinha não, mas vamos lá. O Danilo nos pergunta o seguinte. Tenho passado por problemas em meu relacionamento. Já fui em outro centro, paguei por um trabalho e descobri que fui enganado. Vi que vocês fazem atendimento gratuito. Quero saber se fazem com hora marcada e quanto custa. Outra dúvida que gostaria de saber se vocês fazem trabalhos ou o centro é apenas voltado para estudos. Agradeço a atenção, aguardo contato, até breve. Danilo, o nome dele? Danilo. Danilo, saravá fraterno, irmão. Veja bem, primeiro lugar, todas as questões que envolvem as nossas vidas, a gente precisa ter em mente uma coisa. Nada se resolve com um estalar de dedos, irmão. Tudo acontece dentro do momento que precisa acontecer. Por um lado, quando nós alcançamos a maturidade, para que aquelas coisas possam exatamente se clarificar para nós, tá certo? E por outro lado, a espiritualidade também trabalhando. Então, irmão, trabalhos, veja bem, a gente tem que parar com esse negócio de fazer com que trabalhos espirituais se tornem bengalas para nós. Nós é que precisamos ter a iniciativa de verificar que o problema está dentro de nós e não fora. O trabalho espiritual, ele apenas e tão somente vai nos reforçar. Agora, nós é que temos que dar o pontapé inicial. Realizamos trabalhos? Realizamos, as entidades fazem, nós fazemos por intermédio das entidades, mas sempre visando essa ótica, o reforço espiritual. Nunca para a solução dos nossos problemas, porque senão a coisa vai virar muito simples, não é isso, Na Ana verdade, Flávia? é um fortalecimento, né? Exatamente. Para que a própria pessoa possa seguir fazendo tudo o que ela precisa fazer para resolver seus problemas, né? Porque se a gente for fazer trabalho para todos os problemas que aparecerem ali, realmente vai ficar complicado, né? Não é verdade? E por falar em trabalho, dona Flávia, o nosso tempo realmente se esgotou e eu queria o seu boa noite, aquele boa noite seu que todo filho está esperando, com certeza absoluta, apesar do pouco tempo que a gente tem. Bem, boa noite, Luiz Fernando, boa noite, meus irmãos presentes, boa noite, queridos ouvintes, família Tel, que nosso Pai Oxalá possa nos abençoar, nos dar uma noite de muita paz, de muita luz e principalmente de muito aprendizado. Sem dúvida nenhuma. E para eu não esquecer dele, eu vou começar pelo Vinícius Alcântara, tá, meu irmão? Boa noite, meu querido irmão Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Boa noite aos irmãos da família Tel e a todos os queridos ouvintes que nos prestigiam nesse momento, né? Agradecendo sempre a luz, né, suprema do nosso Pai Oxalá e que a falange dos caboclos, né, sempre nos ilumina no conhecimento. Com certeza absoluta. Minha querida irmã Luciene Oliveira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos presentes, família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de muita paz, muito refazimento físico e espiritual. Querido irmão Alexandre Bahia, boa noite, irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos irmãos presentes, família Tel, todos os ouvintes. Que vocês possam ficar com essa vibração maravilhosa e muita paz para todos. Que assim seja. Querida irmã Érica Regis, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, família Tel, os irmãos presentes, aos nossos ouvintes. Um final de sábado abençoado e um domingo abençoado para todos. Com certeza que Oxalá assim nos permita. E nós, na próxima segunda-feira, estaremos realizando, então, mais uma grande gira de consulta com os nossos caboclos de Umbanda, com as nossas caboclas, sob o comando da nossa querida dirigente espiritual, a cabocla Jurema da Praia, que mais uma vez
nos dará o prazer da sua presença incorporada. Então, minha querida Cabocla Jurema, que a senhora possa realmente, nesse momento, espargir seu fluido de luz, de paz, de amor, por todos aqui que estão presentes nesse estúdio e por todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Salve a força da Jurema, salve a força de todos os caboclos e vamos para o fechamento nessa grande vibração. O que, meus caboclos? Quem é você, meu caboclo? Que ao entrar nas matas sinto sua presença nos mais belos cantos dos pássaros, como se estivessem anunciando o despertar de um amanhecer. Que sobre as montanhas tem sua morada, como se Oxalá o quisesse bem perto e onde se encontram os mais valiosos tesouros da terra, o amor, a caridade e a compaixão. Quem é você que nas noites mal dormidas dá-me o alento para as aflições, abrindo-me os braços num abraço fraterno, bastando para tanto um simples olhar para o luar resplandecente? Quem é você que, embora tendo a vibração de Oxóssi como grande referência, se apresenta forte como a pedreira de Xangô, humilde como um preto velho, bravio como as águas de Iemanjá, alegre como um Ibeji, um renovador de energias, tal qual o vendaval de Inhansã? Quem é você que, através das reencarnações, alcançou um alto grau de evolução e que hoje é o caminho daqueles que se perderam nas trevas da cegueira material? Quem é você que traz em seu cocar o lindo azul do céu, entrelaçando-se ao branco das águas do mar? És o pássaro que nos traz uma mensagem de esperança para aquele que merece e alcança, que sempre nos conduz a caminho da luz. Que Oxalá maior possa sempre te iluminar, nosso guia, nosso mestre, nosso adorado Pai, Caboclo da Lua. E é com esta maravilhosa melodia que nós vamos encerrando o programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 9 às 10 da noite. Na próxima segunda-feira teremos a nossa grande gira de consulta com os caboclos de Umbanda lá no Templo Estrela do Oriente, às 8 horas da noite. Fica o convite para todos os queridos irmãos. E que todos aqueles que nos ouvem neste momento possam ter uma semana abençoada e com a sublime força dos mestres das matas. Salve os nossos caboclos de Umbanda. O que, meu caboclo? Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Oxalá assim nos permitir.